Boa noite, pessoas. Aqui estamos nós para a segunda sessão do cultinho do Rafinha. Hoje eu queria pregar uma palavra que está em Marcos 6, versículo 30. Então eu vou começar com uma oração agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha intervir hoje nessa palavra, Pai, que o Senhor venha falar por meio da minha boca, Pai. Que seja você falando, Pai, não seja eu. Me use, Pai, como canal de bênção na vida de quem está assistindo. Dê paz aos nossos corações, Pai, e eu venho pedir, Pai, perdão por todos os pecados que eu cometi hoje, Pai. Tanto consciente, tudo que eu fiz de mal, Senhor, eu peço perdão agora para vir aqui e ter a honra de pregar a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, começando aqui, eu queria pregar Marcos 6, versículo 30. Aqui o título está escrito: A primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos voltaram Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus lhe disse: Vamos sozinhos até um lugar tranquilo para descansar um pouco, pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Então saíram de um barco para um lugar isolado, a fim de ficarem a sós. Contudo, muitos reconheceram os que viram. Perdão. Contudo, muitos reconheceram e os viram partir, e pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhe ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: Esse lugar é isolado e já está tarde. Mande essa multidão embora para que possamos ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: Providenciem vocês mesmos alimentos para eles. Precisamos de muitos dinheiros para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães você tem? Perguntou ele. Vamos verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os pães e 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade. Os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Por enquanto, até aí. Aqui é apresentada uma situação um tanto peculiar, porque nunca aconteceu antes na história algo parecido. Então, o que a gente pode começar vendo aqui? A gente pode começar vendo que Jesus, ele sempre foi 100% homem, como foi 100% Deus a todo momento. Ele nunca se separou do Espírito Santo e também nunca deixou de ser um simples um humano normal. Porque você pode ver aqui que ele se cansou, porque a todo momento, é lógico que ele não se cansava de, em questão de gostar disso, mas ele não tinha momento para descansar, porque toda hora vinha uma pessoa para ser curada, uma pessoa para ele ensinar, perguntar, que a gente vê isso daí praticamente no evangelho inteiro, vindo pessoas aqui a Cristo. Então, a todo momento vinha pessoa, vinha embora, até que ele falou: vamos para um canto mais tranquilo para dar uma descansada. Só que do mesmo jeito não mudou muita coisa. Então ele viu que se juntou uma multidão, né, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, ao redor dele, e não tem como Jesus só ignorar essas pessoas e deixar para lá. Então ele pregou para todas as pessoas, e em vez de só mandar embora, ele, como no deserto é um caminho meio tortuoso, assim, você andar por várias noites, no deserto, entre uma distância de uma cidade e outra, é muito percurso. E com certeza muitas pessoas iam morrer no meio desse percurso. Então Jesus, ele falou: vamos dar uma comida para esse povo, porque se a gente mandar eles embora, vão morrer com certeza no deserto. Ainda mais que tava o quê? Já tava tarde, deserto de noite, faz um frio que é descomunal. Então ele falou: vai lá e providencia comida. E a gente vê a primeira problemática que aparece nesse texto, que é o seguinte: não tem dinheiro para toda essa gente. Só que daí eu venho te perguntar,
Quem que colocou essa pedra no caminho de Jesus? Porque se você for ver, isso daqui é um empecilho que estava no meio. É o tipo 5.000 pessoas, se a gente mandar embora, a gente vai matar essa gente aí como se a gente tivesse matado. Viu? É o primeiro empecilho que aparece. Então, como que a gente vai arranjar dinheiro para 5.000 pessoas comerem, sendo que a gente só tem 5 pão e 2 peixes? E daí, a primeira coisa que eu te pergunto é: quem colocou essa pedra no caminho de Jesus? Com certeza não foi Satanás, porque não é citado aqui nenhuma ação maligna que aparece de Satanás em si. Então você pode ver que quem colocou essas 5.000 pessoas para ouvir Jesus não foi uma ação do mal, mas sim foi Deus. Foi um problema que Deus colocou na vida de Jesus nesse momento, dos discípulos também. Porque eles estavam responsáveis de todas as pessoas agora. E se você for ver, é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, se a gente for relacionar a nossa vida que a gente tem atualmente e como Deus age. Porque a gente muitas vezes a gente percebe um problema na nossa vida. A gente trata esse problema como se fosse uma destruição. Eu vou dar um exemplo do meu caroço mais uma vez, porque eu não passei por muita coisa na minha vida, mas é um exemplo bom que eu posso dar. Se eu não tivesse esse caroço, eu com certeza não passaria por muito sofrimento que eu passei no hospital. Que seria uma coisa boa, porque quem quer sofrer nessa vida? Mas uma coisa que eu percebi é que quando eu passei por tudo isso, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi coisas que me instruíram a estar aqui hoje pregando. Que é o hospital, muita gente me condena por falar isso. Mas o hospital eu vejo como um ambiente que você aprende muitas coisas. É um ambiente onde ele ensina muito mais em pouco tempo do que uma escola, do que numa faculdade, um curso. Porque é como se fosse uma linha. O hospital você consegue ver os dois lados da moeda. Você consegue ver uma pessoa nascendo, você consegue ver uma pessoa morrendo, você consegue ver uma família aliviada, ao mesmo tempo você consegue ver uma família feliz, uma família preocupada, uma família totalmente aliviada porque recebeu as notícias boas, outros porque receberam notícia ruim. E você vê o agir de Deus ali no meio. Porque Deus ele tanto trabalha com as coisas boas, ele trabalha também com as coisas ruins. Porque se esse empecilho não tivesse caído sobre mim quando eu ia nascer nesse mundo, eu com certeza nunca teria passado por esse sofrimento, mas também talvez não estaria aqui hoje. Eu não teria essa transformação que eu tive de Deus ter me libertado, Deus ser um milagre. Então eu acho que tem coisa assim que Deus coloca nas nossas vidas. E a gente não pode reconhecer todo o problema da nossa vida como se fosse algo ruim. Por exemplo, Jesus aqui, ele tinha muito pouco. Ele estava tanto num problema financeiro, porque ele não ia conseguir ajudar 5.000 pessoas, quanto num problema ele não tinha nada. Ele estava vagando no deserto, num barco, ele não tinha moradia, ele não tinha um lugar fixo para ficar, ele não sabia o que ele ia comer, ele não sabia o que ele ia vestir. Mas em nenhum momento a gente vê ele se questionando essas coisas. Ele sempre entregou tudo que ele tinha na mão de Deus. E eu tenho certeza que ele entregou muito mais do que 5 pães e 2 peixes. Ao longo da sua vida, tudo que ele ia fazer, ele consagrava a Deus. Porque ele não veio com outro objetivo nessa terra, senão fazer a vontade do Criador. E a vontade de Deus é que nós confiamos nele. E não que nós ficamos preocupados. Tanto se for uma ação dele, quanto se for uma ação do inimigo. Não é esse o ponto de quem que fez isso daqui. Mas é passar tudo com ajuda e segundo Deus. É passar tudo sempre com a visão que Deus está comigo, não importa o que seja. Se eu me sair bem, vai ser uma vitória, eu vou ficar feliz. Se eu me sair mal, vai ser aprendizado. Nunca aceite uma derrota. Você não perde quando você está com Deus. Entendeu? Agora, se você for ver aqui, Deus ele pegou o que ele tinha. Deus, não, Jesus. Jesus pegou o que ele tinha e levantou para os céus e deu graça. Ele não tinha nada. Ele levantou 5 pão e 2 peixes, era um lunático assim, levantando comida para o céu. O que é isso? Essas pessoas perguntaram. Por que esse cara está levantando comida? E com essa ação estranha, porque não é todo dia que a gente vê uma pessoa com tão pouco olhar para o céu e sorrir, que ele alimentou 5.000 pessoas naquele dia. Ele efetuou um milagre com nada. Ele não tinha nada em mãos e com nada Deus fez tudo na vida de Jesus e tudo se concretizou naquele dia. Tudo que Jesus tinha que fazer, ele fez. Com aquele pouco que ele tinha. Então não é a circunstância que te atrapalha, não é o que você tem que te atrapalha.
A única coisa que pode te bloquear de conseguir o sucesso ou conseguir a derrota é você mesmo, porque você está com Deus do seu lado. É uma questão de tipo, não tem o que você reclamar. Porque um cara como Jesus, você pode ter a certeza que não era o cara mais bonito do mundo. Jesus, ele andava no deserto, ele passou 40 dias sem comer debaixo do sol. Jesus, ele com certeza não ia num spa de skincare, de passar por cremezinho na pele, protetor solar. Ele não tinha nada. Então era um cara que, tipo, ele nem, se você for ver, Jesus, ele nem se destacava entre seus discípulos. Ele não era reconhecido. Porque quando você vai ver os guardas chegando para prender Jesus, para crucificar ele, Judas teve que chegar e apontar para falar qual que é. Porque ele e seus discípulos eram a mesma pessoa. Era praticamente um cidadão normal. Ele não vestia as vestes mais lindas do mundo. Ele vestia o mesmo trapo que os seus discípulos vestiam. Ele não veio aqui para se aparecer, ele não veio aqui para mostrar um exemplo de honra e poder e glória e riquezas. Não, ele veio mostrar humildade e mostrar principalmente que com nada Deus faz tudo. E se você for ver aqui, ele usou esse empecilho que muita gente simplesmente não iria ignorar essas pessoas e deixar embora porque não é problema meu. Mas não, ele foi lá e tratou. Isso você pode ver que Jesus, ele uma vez perguntaram para Jesus se ele não ia comer naquela hora. E não, porque a palavra de Deus é o meu alimento. Ou seja, sabe quando você fica tão... Tipo, quando você ganha um presente novo, por exemplo. Você ganha um presente novo e você fica até sem almoçar, assim, no Natal, qualquer coisa. Você fica até sem almoçar para conseguir, para brincar com aquilo, né? Quando eu ganhei meu computador, por exemplo, fiquei eufórico. Eu parei tudo que eu tava fazendo pra ir lá mexendo no meu computador novo, pô, eu fiquei mó feliz. Eu deixei de almoçar, eu deixei de ceiar vários natais, porque eu ganhei vários presentes. Então é uma coisa que você pode ver a relação que Jesus tinha com a palavra. Que ele tem uma ansiedade tão grande de pregar, que ele deixava até de comer, de fazer o que a sua necessidade fisiológica precisava, para simplesmente ir atrás da palavra de Deus. É esse nível que Jesus estava. E daí ele levanta, que até eu ia falar isso daí agora, que 5 pães e 2 peixes formam o número 7, que é o número da perfeição de Deus. Que às vezes a gente não é muito atento na nossa vida, mas por exemplo, quando eu estava no médico para começar a operar, eu via esse número em todo lugar que eu ia. Todo lugar que eu me hospedava, que eu ficava em algum lugar, eu tinha o número 7 do meu lado. Todo lugar. Eu acordava numa mesa assim da UTI, era a ala número 7. Eu ficava no quarto, era o quarto 107. Eu ficava num lugar, a minha senha era a 7ª. É uma coisa que Deus, ele vai te acompanhando, tanto nas coisas pequenas quanto nas coisas grandes. Pode ser que até o 7 não esteja do seu lado, mas com certeza Deus está lá por você. Deus, ele nunca abandona ninguém. Porque se ele abandonasse, a gente não estaria vivo hoje. Ele luta pelo ateu, ele luta pelo infiel, ele luta pelo fiel, ele luta pelo crente, ele luta pelo pecador. Ele lutou por Jesus, ele lutou pelos discípulos, ele lutou por Judas, porque para Judas estar vivo é uma ação de Deus. Se Deus não quisesse que ele estivesse vivo, nada supera a vontade do Criador. Então a gente pode ver que esse empecilho que Deus colocou na vida de Jesus se transformou em bênção. Você não deve chorar por alguma coisa, você não deve se entristecer. Lógico que sempre tem um momento triste. Sempre tem um momento triste, ele é importante. Mas nunca se esqueça que Deus está do seu lado. Nunca se esqueça que as coisas ruins vão se transformar em uma experiência assim, que você vai usar mais para frente. Não aceite tudo como derrota. Não aceite todas as coisas ruins como se fosse uma desgraça. Não é esse o princípio. Deus não veio aqui nessa terra só para você sofrer. Não é o seu sofrimento aqui. Sua vida é para ser com abundância. É uma coisa que você deve viver na sua vida. Viver isso na sua vida, esse versículo. Agora você pode ver aqui mais um exemplo disso. Ó. Continuando. Jesus anda sobre o mar. O versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu aos seus discípulos que voltassem ao barco e atravessaram o mar até Batsaída. Não sei pronunciar certinho. Enquanto ele mandava o povo para casa, então Jesus ficou lá despedindo todo aquele povo. Então você pode ver o sacrifício que Jesus tinha pela palavra, pelo amor que ele tinha pelo povo. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra.
Então você pode ver que Jesus, mesmo tendo toda essa conexão que ele tinha com o Pai, que o Pai nunca abandonou ele em nenhum momento, que ele sempre estava fazendo milagre em nome do Senhor, sempre estava descendo milagre do céu, sempre Jesus ele tirava um tempo para ele ir orar sozinho, para falar ele e o Pai. Não por uma coisa que ele estivesse pedindo algo, mas uma conexão e um exemplo que ele deixou para a gente. Porque ele não precisava ficar sozinho para falar com o Pai, que o Pai a qualquer momento ele poderia até descer do céu para vir falar com Jesus. Mas nesse momento ele se humanizou. Ele falou assim: você tem que reservar um tempo para o Senhor. Um tempo. Você tem que deixar um tempo, mesmo não importa quem você for, se for a pessoa mais importante do mundo ou se for a mais miserável, todo mundo tem que reservar um tempo para falar com Deus. Porque a qualquer momento ele poderia descer dos céus, falar com Jesus, ele poderia mandar anjos, ele poderia fazer tudo. Mas ele decidiu dar um exemplo de como ser uma pessoa normal, de como um servo de Deus deve agir. E mais uma vez aqui, versículo 48. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, ou seja, Jesus ficou muito tempo em terra e caminhando pelo mar. Então, se era anoitecer quando Jesus dispensou todas aquelas pessoas, já era madrugada, ou seja, estava um frio e Jesus estava na água, e senta aí, não tem coragem para ir tomar banho. Estava em apuro remando com força contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi com eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, ou seja, Jesus ele veio aqui com a intenção de simplesmente passar. Que Jesus ele não precisava de um barco, ele demonstrou poder sobre a natureza. Ele demonstrou que tudo estava na mão dele. Então Jesus só ia passar, porque se os discípulos tivessem fé, eles não precisariam de clamar assim. Eles saberiam que ia ficar tudo certo e que Jesus mandou eles ir para o outro lado. Então o que atrapalharia eles? Porque o Criador deu uma ordem para ele sair e daí foi para o outro lado. Se ele tinha poder para a natureza, é porque ele criou aquela situação. Para mostrar que Jesus estava na mesma tempestade que eles. Jesus ele não estava a quilômetros de distância, não estava longe da chuva, não estava longe das ondas grandes. Jesus estava lá, sendo encharcado muitas vezes por causa das ondas batendo nele, estava na chuva, estava no vento, aquele frio de 3 horas da manhã no deserto. E ele estava passando pela mesma coisa, só que a diferença é você ver a confiança que Deus tem, a confiança que as pessoas têm de Deus. Que você pode ver Jesus, você pode ver claramente a visão. Jesus passando pela mesma coisa que os discípulos. Jesus estava passando uma calmaria ainda por cima da água, só para mostrar que ele pode. E os discípulos lá com medo dentro do barco, protegidinho. Ó, ele viu, agora aqui... 49. Mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Aqui de novo, só que agora a ocasião passou para os discípulos. Antes, as 5.000 pessoas estavam na mão de Jesus, os 5.000 homens. Agora, quem tem um problema são os discípulos, porque estava no mar e ainda por cima eles viram uma assombração pela visão deles. Tem um fantasma vindo, pô. Se não podia piorar, agora acabou de ficar pior. Já estava ruim, agora parece que piorou. E agora você pode ver. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido os milagres dos pães. O coração deles estava endurecido. Você pode ver o seguinte: Jesus ele entrou no barco e a tempestade parou. Sabe por que parou a tempestade na hora que ele entrou no barco? Porque na hora que ele entrou no barco já perdeu o significado que ele tinha de estar ali. Ele entrou no barco para primeiramente ele tem todo o poder da natureza. Você pode ver que Jesus ele controla o que está ao redor dele. Então ele criou aquela situação de chuva e vento forte. Mas a partir do momento que ele viu que os discípulos estavam com o coração endurecido, que eles falharam no teste que Jesus propôs para ele, que era de confiar no Pai e que pedir que as ondas parem, porque nesse momento aqui eu acho, se eu não me engano, eu não sou um profissional na área, mas se eu não me engano Jesus já tinha dado autoridade para eles de expulsar demônios e fazer algumas coisas. Então,
você pode ver que isso daí que está acontecendo. Eles meio que falharam no teste. E Jesus falou, não, sou eu, fica de boa aí. Eu tô de boa aqui na água, você fica de boa no barquinho. Ele entrou assim, viu que não deu muito certo e que ele estava com o coração duro. Ele entrou no barco, parou tudo. E daí, você pode ver a situação dos discípulos. Que os discípulos, eles viram 5 pães, já não é todo dia. Que você vê 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. 5 pães e 2 peixes não dá nem um almoço em casa. Que 3 pessoas só. Então você pode ver que os caras não tinham nem entendido o que tinha acontecido e já estavam passando por outros 500. Então você pode ver que ele estava conversando no barco sobre o que tinha acontecido. E a questão é que era Deus. Não tem outra explicação. Era milagre, é Jesus. Não tem por que você explicar uma coisa dessa, porque já está tudo certo. Então quando você passar por um problema, você não tenta ficar juntando as pecinhas para ver, nossa, o que deu certo? O que deu nisso? Você confiou em Deus e acabou. Você não tem que ficar tentando explicar ou tentar procurar uma solução. Não, é confiar, passar e ir pro próximo, bola para frente. Deus não quer que a gente viva preso no passado. Sabe, a gente tem que começar a evoluir. E era isso que eu queria trazer para os irmãos hoje. Eu queria trazer essa palavra, uma palavra de confiança, de como você pode enfrentar seus problemas. E para você sempre confiar em Deus. Porque Deus, ele tem que ser a sua primeira opção. E tem que ser a sua primeira, tem que ser a sua segunda, tem que ser a sua última, tem que ser... Tudo que você tem que fazer tem que ser por Deus. Tudo você vai fazer, você glorifica a Deus, você dê graça a Deus, você está tendo problema com seu filho, você entrega seu filho na mão de Deus, você não tenta ficar chorando desesperado, não, deixa que Deus cuida. Se Deus cuidou de uma tempestade, eu acho que Ele cuida do seu filho. É questão de, sabe, foge da mão humana, tem muitas coisas que a gente não pode controlar. Então tudo que você tem, entrega na mão de Deus, levanta, dá um sorriso, porque afinal de contas você tem aquilo. Tem muitas pessoas que não tem nem o que dá, sabe? Muitas pessoas que não tem quase nada que você tem. Então, não importa a situação que você tiver, levanta, dá graça, tudo que você for fazer glorifica a Deus, entrega a Deus, que fala até em Provérbios, que tudo que você for fazer, entrega a Deus, que você vai ter prosperidade. Siga os mandamentos dele, guarde a sua lei no coração e acima de tudo, esteja Jesus no seu alvo. Não se desvie dele. Então era isso que eu queria falar hoje. Eu queria fazer uma oração para encerrar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha agora, Senhor, fazer que essa palavra fique fixa no coração de quem assiste e até no meu coração, Pai. Porque foi uma palavra linda, uma palavra que nem eu tinha planejado falar tudo isso direito, mas o Senhor veio aqui e intercedeu, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha interceder por todo mundo que está assistindo, que o Senhor venha abençoar. E que eu agradeço, Pai, pela colaboração de todos que me deram força para continuar a estar aqui, para continuar gravando esses videozinhos que eu gravo pelo Senhor. Que eu vou confessar, Pai, não é muita coisa, tem muita gente que prega bem melhor que eu, Pai. Mas eu faço isso, Senhor, como um sacrifício, como uma coisa que eu entrego nas Tuas mãos, Pai. Tanto por mim, tanto pelas pessoas que assistem, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor só venha agir pelas nossas vidas, Pai. Desde já eu agradeço. E dou graça, Pai, pelo que eu tenho hoje. E espero que todos compreendam, Pai, o que eu falei e o que o Senhor mencionou aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Eu também venho convidar vocês a vir ao culto, se você é uma pessoa nova. A gente logo vai mudar o lugar da nossa igreja, se Deus quiser, mas daí a gente vai colocar mais informações se precisar depois. Então eu venho convidar vocês aqui na Avenida do Lago, no finalzinho ali, tem uma igreja. É escrita Igreja Evangélica Família Amor em Cristo. É uma alegria estar recolhendo vocês aqui, estar ensinando a palavra, uma honra. E com certeza a gente vai receber vocês de braços abertos. O culto todas as noites, 7:30 da noite, nas quintas-feiras e nos domingos. Muito obrigado por tudo e que Deus seja glorificado.